Bom dia para todos. Acho que ninguém tomou café mesmo. Gabriel tem razão. Bom dia. A gente precisa de energia sua, senão a gente não trabalha, não. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos amigos e irmãos, né? Essa irmandade que a gente vem construindo, da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, pela oportunidade de voltar mais uma vez a esse estado que nos recebe sempre com tanto carinho, com tanto zelo. E na manhã eu fui agraciado, se eu posso dizer assim, porque falar sobre o tema vícios, né, vícios do corpo e da alma e a terapêutica espírita. E nós gostaríamos de caminhar, iniciando uma reflexão que, para mim, é extremamente importante. Todas as vezes que eu sou convidado a falar sobre o tema, muitas vezes, pela própria condição que o nosso país e o mundo convive com a questão da dependência química, as pessoas dirigem esse processo imediatamente para a questão desse aspecto da viciação. Mas, particularmente, a gente sempre enfrenta esse desafio de que nós não estamos aqui falando especificamente desse aspecto. Trabalhar com o vício, trabalhar com a questão da dependência química é um grande desafio, um enorme desafio. Dentro do Hospital Espírita André Luiz, onde a gente trabalha com sofrimento mental e dependência química, é nítido para quem é sensitivo, para as pessoas que são observadoras, ao sair da área de atendimento aos pacientes psiquiátricos não envolvidos com a dependência, e ao adentrar a ala de dependência química, é uma vibração muito mais difícil, muito mais complicada do que lidar com o doente mental propriamente dito. Há muitos anos, eu participo dentro do hospital um trabalho da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, numa reunião que ela é uma reunião de desobsessão, voltada especificamente para essa ala, que é a ala de dependentes químicos. E, embora o grupo que ali atue tenha pelo menos uns 30 anos de experiência, acho que a gente, por isso a gente pode dizer com tranquilidade que as nossas atividades na área da desobsessão em outros setores são muito diferenciadas e muito mais fáceis de acontecer do que nesse âmbito. E, primeiramente, o que a gente veio aprendendo com os espíritos
e eles nos fazem refletir muito sobre isso. Há algumas mensagens que estão no livro Na Viagem da Vida, em que esses companheiros que coordenam essa atividade fazem a gente sempre voltar a setinha do atendimento para nós mesmos. Porque, infelizmente, a gente fala do tema como se estivesse falando de alguém lá de fora, como se a gente estivesse falando de um problema que está distante da vida da gente. E a viciação, ela é presença nas nossas vidas. Há muita discussão, né, para lidar com a dependência química, e aqui tem alguns profissionais que já lidam com isso, e às vezes alguém me diz assim, isto é um desafio muito complicado. Eu falo assim, olha, se o problema do vício fosse a substância química, eu tenho uma solução fácil, imediata e pronta. E aí as pessoas se assustam, mas não é não. Se o problema fosse a substância química, eu posso solucionar isso em 15 minutinhos. A gente faz o seguinte, a gente constrói, né, um lugar fechado, totalmente fechado, coloca o dependente químico ali dentro, e o resto da vida você dá comida, água, assistência, ele não vai ter contato com a substância química, resolveu o problema? A gente sabe que não. Que não é essa a dificuldade. Não é a substância que é o problema. Não é na substância que está o problema. Depois, Jung, numa das suas frases, ele coloca, né, lembrando um pensamento do tal, né, que o sábio ou o mestre só pode levar o seu aprendiz no caminho que ele conhece. E neste sentido, neste contexto, nesse lugar de aparelhamento, a gente sabe que os vícios mais complicados da vida não são os vícios que envolvem as questões materiais. Os vícios mais complicados da vida são os vícios morais. Como todos nós carreamos nas nossas caminhadas esse tipo de viciação, é muito difícil a gente dar mão segura e eficiente às pessoas, porque nós, na verdade, não temos autoridade moral e competência real diante dessa caminhada. Eu falo que um exemplo muito simples é de um dos vícios mais graves da humanidade, que é a maledicência. Todos, com raras exceções, isso deve ser muito raro, porque peneirar isso aqui vai ser muito difícil, para sobrar alguém vai ser muito complicado, vai ter que fazer uns buracos bem gordinhos, né, bem, para poder passar alguém na peneira, né? E a maledicência é tão grave que você fala assim, hoje eu não vou falar de ninguém mal, porque eu não presto, tenho que calar a boca. Eu já resolvi meu problema, falei mal de mim. Eu tenho que falar mal de alguém. Se eu não posso falar dos outros, pelo menos de mim eu vou falar mal da vida. Né?
E eu estava pensando hoje de manhã, retomando essa questão dos vícios, né, que eu uso muito disso. Eu estava lá tomando o meu café da manhã, e eu estou numa dieta brava, né, que eu preciso diminuir o peso. Eu estou precisando sair, porque ultimamente eu estou igual animal. Eu peso em arroba para poder ficar um número bonitinho, né? Porque os 3 dígitos estão sobrando. E eu ficava lá, eu estava olhando aquele monte de coisa, eu tinha que escolher só o que eu podia comer. Eu falei assim, é bem complicado você ter acesso a tanta coisa que aparentemente você pode, e você só se utilizar daquilo que verdadeiramente a gente precisa. Então, nós vamos fazer um caminho aqui de tentar refletir sobre as questões dentro do caminho dos vícios, voltando para esse aspecto, para os nossos vícios, para as nossas lutas. Porque se a gente não trabalhar neste sentido, de sair da condição de achar que a gente é que ajuda, e não verdadeiramente que quando a gente adentra um trabalho desse, nós é que somos ajudados, a gente vai ter perdido a oportunidade de estar fazendo verdadeiramente aquilo que a gente precisa. Aonde que se localiza a sede do vício? Kardec já tinha essa preocupação, e nós vamos ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 10, o espírito de Hahnemann, Samuel Hahnemann, ele, que nos trouxe toda a teoria básica da homeopatia, ele, em espírito, nos diz: todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Então, quando a gente fala desse tema, nós estamos falando de uma questão espiritual. A questão do vício não é o elemento material, é a postura do espírito, é a questão nossa, E Kardec, em Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 8, ele coloca, ou recoloca uma expressão, porque a gente usa uma fala de Jesus, que diz que a carne é fraca, e aí a gente se desculpa. Eu faço errado porque minha carne é fraca. E Kardec coloca claramente, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. Então, o problema não é os desejos da matéria. O problema não são as substâncias químicas. O problema não é a questão da compulsão alimentar ou sexual. O problema é a postura do espírito na sua caminhada. Vamos, entender que há, na realidade, uma predisposição espiritual. Dentro do Hospital Espírita André Luiz, nós temos um trabalho de orientação para os pacientes que são desafios. Quando a gente enfrenta dificuldades no tratamento tradicional,
às vezes a gente pede à espiritualidade que nos oriente do que fazer, como entender aquele processo, como pode ser abordado aquele paciente de uma forma diferente. E essa abordagem não é no sentido dos espíritos nos orientar que remédio toma, que técnica terapêutica que faz, mas no sentido de como entender esse processo da individualidade e poder trabalhar no atendimento fraterno, no acolhimento, já que nós temos um trabalho extenso com os nossos pacientes do ponto de vista espiritual, como que isso pode ser utilizado? E uma das informações mais constantes que a gente tem fala dessa questão da predisposição espiritual. Os médiuns que dão orientação, a única informação que eles têm é o nome do paciente. Eles não sabem que ala que ele está internado, não sabem o caso dele, não tem a história dele. Mas a grande maioria dos pacientes que são portadores de uma dependência química, eles estão repetindo uma postura na sua caminhada. E isto não é uma novidade, né? Na pergunta 845 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre essas predisposições, e os Espíritos nos dizem que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. E os amigos espirituais nos afirmam que elas podem arrastar o espírito a praticar atos repreensíveis. Que essas atitudes, elas são secundadas por espíritos afins. E que não há arrastamento irreversível. E eu queria me deter um pouco nessas questões para a gente aproveitar muito esse entendimento. A primeira coisa, né, nós carregamos do nosso passado não só as nossas aptidões e as nossas habilidades, mas essas reminiscências negativas do nosso comportamento. Então, a grande maioria dos nossos vícios, eles não são vícios que estão presentes hoje. São posturas da nossa alma, das quais nós convivemos e vivemos há muito tempo. Por isso, muitas vezes, aparentemente irresistível agir dessa maneira. Então, o nosso hábito de falar mal, de mentir, e de tantas outras situações, eles são tão corriqueiros na nossa caminhada, que nós hoje nos vemos ainda repetindo-os e sem condição de sair, porque nós não vigiamos essa situação. Dentro dessa situação, né, as nossas predisposições, o nosso comportamento moral complicado, ele vai nos arrastar a fazer coisas que vão nos causar sentimento de culpa, sofrimento, né, diversas consequências. Por quê? Porque nós teimamos em nos manter sem fazer
a vigilância necessária. Muitas vezes, enquanto religiosos, a gente acha que ir à casa espírita, fazer trabalhos, falar, ir para uma reunião, é o suficiente para mudar esse caminho. Embora esses elementos temporariamente mudem o nosso processo de vibração, se eles não forem acompanhados constantemente de uma reflexão interior, de como eu estou agindo e para que esse trabalho está servindo, eu vou continuar convivendo com as nossas dificuldades. E é muito interessante, né, que os espíritos afirmam a Kardec que nós somos secundados por espíritos afins. Porque as pessoas têm o hábito de culpar o processo obsessivo pelas nossas viciações. Eu não sei a expressão, cada pedaço desse país fala de uma maneira, né? Às vezes a gente acha que vocês falam tão diferente, a gente aprende que a gente fala tão diferente. Eu tenho uma história muito interessante, eu estava falando aqui em São Leopoldo, então eu tinha sido recebido numa casa, né, e eu acho que vocês cantam para o meu ouvido, e na hora do café da tarde, a filha da senhora que me recebeu falou assim: tio, o senhor fala tão cantado. Então eu descobri que eu cantava e achava que quem cantava eram os outros, né? Nordeste, essa coisa. Mineiro canta. Achei que a gente só comia palavra, mas a gente canta também. Aí, dentro desse contexto, a gente fica achando, né, que nós, né, nesse lugar, não temos a responsabilidade, é que o outro é que faz, que o outro é que é responsável. Então, lá em Minas Gerais, o povo fala que o povo tem encosto de bebida. Eu já pensei na figura, você já pensou uma garrafa de cachaça encostada na gente, assim? Eu fiquei pensando, primeira vez, falei assim, encosto de bebida, deve ser um troço assim, né? Que ela fica... Aí ele, de vez em quando, alguém falou assim: doutor, eu trouxe fulano aqui para o senhor tirar o encosto. Eu falei assim: minha filha, se depender de mim, eu ponho mais 3. Hã? Porque o dia que tirar, ele vai arrumar outra confusão. Então, enquanto ele tiver o encosto, ele vai ter que pensar e refletir na vida. Mas o que isso fala? É que o espírito é que me faz beber? Não. Né? O espírito só encontra mais um parceiro para beber. A hora que ele fala assim: vão, amigo, você já serviu o seu copinho e a dose dele. Então, nós somos secundados, auxiliados, né? No livro O Homem Sadio, o espírito de Joseph Gleber, ele fala com a gente que obsessão não é causa, ela é efeito. A obsessão é resultado da minha imperfeição moral. Só é obsediado quem se obsedia. Então, nós precisamos sair desse lugar de ficar culpando os espíritos, porque o outro bebe, porque o outro usa crack, porque eu tenho compulsão sexual, por isso. A gente faz tudo isso porque gosta e arruma pessoas que nos auxiliam nessa caminhada. E ainda os espíritos dizem: não há arrastamento irreversível. Gente, essa frase, ela é muito mais importante do que a gente pode imaginar. Ela tem um sentido
muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Quem, aqui se atenta à introdução do Livro dos Espíritos, Kardec coloca claramente que a grande proposta do Espiritismo é combater o materialismo. E as pessoas, muitas vezes, acham que quando está se falando de materialismo, está falando disso aqui, de matéria. Não é isso, não. O materialismo, na época de Kardec, que estava em contraposição a outra escola filosófica, que era a escola idealista, onde estava inserido o espiritualismo, o materialismo é a escola filosófica que explica que tudo tem a ver com a matéria. Então, quando eu digo que o pensamento é uma secreção do cérebro, isso é materialismo. Eu estou justificando uma coisa pela questão material. E o que o idealismo tinha de mais importante, é que há algo além da matéria. E qual que é essa grande diferença dentro da questão da moral cristã, e que é a moral que nós espíritas assumimos? É que acima do desejo, que é explicado pelo mundo material, eu tenho desejo porque eles vêm do instinto, eu tenho desejo porque noutra vida eu já usava droga, eu tenho desejo, isso tudo é materialismo. Eu estou explicando com uma questão da vida física, que além do desejo, há uma coisa que se chama vontade. Há algo superior que pode vencer todas as causas materiais, desde que eu busque esta causa. Então, o nosso propósito aqui é de pensar e entender que a gente pode trabalhar com o vício. Por quê? Porque se a gente é realmente uma doutrina espiritualista, nós acreditamos que a vontade é superior a isso tudo. E aí talvez muita gente vai refletir e entender por que o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca o texto sobre a vontade. Porque é essa a grande diferenciação que nós temos que ter na vida. A vontade é que rege a vida na verdade. E sem essa vontade, nós não vamos trabalhar no campo da viciação, seja ela qual for. Quais são as causas do vício? O que nos leva a essa questão? No livro Vida, Desafios e Soluções, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz que os vícios estão vinculados à prisão, às mesmas necessidades de outras vidas. A gente está ainda sem sair do lugar que a gente precisa mudar. E se a gente falar aqui de viciação moral, a coisa é mais assustadora, bem mais complicada. Joana de Ângeles diz que os vícios são resultados
da falta de transformação moral, né? Porque, na verdade, né, a grande maioria de nós fazemos parte de uma fala comum, né, do pensamento brasileiro, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. A gente parece, e a nossa preocupação não é de ser bons. A gente tem a preocupação de parecer que é bom. Então, se eu fumo crack, mas ninguém sabe, não tem problema na vida. Então, nós fazemos muito disso. Se a gente consegue enrolar o rabinho, esconder para ninguém ver o rabinho sujo da vida, a gente acha que está resolvido o problema. Porque a nossa preocupação é que as pessoas achem que nós somos bons. Enquanto a gente se mantiver desse jeito, nós não vamos ter feito o caminho de mudança para o qual nós somos convidados, que é esse caminho de transformação moral. E ainda Joana de Ângeles diz que uma outra causa é a vinculação que a gente tem às mesmas posturas fisiológicas inferiores. Então, muita coisa que é fisiológico, que a gente convive, a gente tem que repensar. Então, uma dessas questões básicas é a nossa alimentação. Quanta coisa que a gente faz nesse processo, né? E é por isso que eu falo que é tão difícil, porque eu, particularmente, estou tentando aprender isso agora, né? Depois de tantos anos na vida, para ver se eu reflito e penso, ou como diz o meu nutricionista, para ver se o senhor tem vergonha na cara, né? Porque o senhor está precisando disso. Ele fala assim, eu fico com vergonha de falar com o senhor isso, mas é falta de vergonha na cara, né? A gente precisa mudar, conhecendo tanta coisa como o senhor conhece. Então, tem que mudar. E aí eu vou trazer uma palavrinha, né? Médico tem nome de mania de palavrinha difícil, fica chique, etiopatogenia do vício. O pessoal vira e fala assim, o que é isso? Eu falei assim, não dá para pôr nome de menino com etiopatogenia, não, porque quando os outros veem os nomes assim, às vezes botam nome de filho, né? Etiopatogenia é como que se desenvolve o processo do vício na nossa vida. Como acontece o adoecimento em determinada patologia. Então, o vício, se ele é uma questão moral, é uma questão do espírito, a gente começa sempre dessa palavrinha, ou dessa expressão, é do nosso afastamento do amor divino. Nesse sentido, nesse contexto, né, a gente desenvolve uma insegurança, e essa insegurança nos leva ao egoísmo. Porque quando eu abandono Deus, eu perco o prumo, eu me sinto inseguro, eu preciso arrumar um outro chão, e o único chão que sobrou é as minhas ideias, os meus desejos, os meus interesses. Nesse sentido, a criatura faz uma opção, né, pelo ter, pelo poder, pelo prazer, que é isso que é o egoísmo, em detrimento de ser. Então, eu quero
ter as coisas, eu quero poder as coisas, eu quero ter prazer na vida, em detrimento de ser verdadeiramente um filho de Deus. Essa falta, né, de reconhecimento, de aceitação que eu tenha atributos internos positivos, porque a grande maioria de nós não se aceita onde é, o que é, né? A gente se sente infeliz com o corpo que tem, com a cor dos olhos que tem, com a profissão que tem, com o lugar que está. A grande maioria de nós vive infeliz com tudo isso. Isso nos faz, se a gente não encontra em nós alegria e felicidade, a gente tem que buscar do lado de fora alguma coisa que justifique e que diga que eu vou ser feliz. Então, essa busca, né, ela nos leva, antes de mais nada, a uma coisa que eu chamo aqui de dependência primitiva ou espiritual. Ela ainda não chegou às questões da matéria. São as questões íntimas minhas, que eu passo a ter dependência. Por exemplo, o fanatismo religioso é um comportamento vicioso. As dependências emotivas que nós vivemos, eu preciso que alguém me ame, porque eu mesmo não acredito que eu possa ser amado. Então, vivendo essa incapacidade interior, eu acabo construindo esse processo de vício. Então, o Adenauer, que é um psicólogo baiano, ele fala num livro Psicologia do Espírito, que independente da ocorrência da obsessão espiritual, não é isso que nós estamos falando aqui, a gênese dos transtornos psíquicos e das viciações está sempre no espírito. Então, o que na verdade eu busco na droga, eu busco no alimento, eu busco na sexualidade, é o amor ou o alto amor que eu não consigo encontrar dentro de mim. Nesse sentido, né, a gente vai ver que esse processo de viciação que a humanidade vive, repercute perispiritualmente em todas as nossas atitudes. No livro Libertação, André Luiz nos diz que, né, pensamentos, atitudes, palavras e atos criam no íntimo a verdadeira forma espiritual. Então, eu sou, inclusive fisicamente me apresentando, eu sou aquilo que eu sou dentro de mim, das minhas palavras, dos meus pensamentos, dos meus atos. E se hoje, encarnado, eu posso esconder alguma coisa, a hora que eu sair dessa estrutura, o meu perispírito vai estar mostrando as minhas dificuldades para mim mesmo, né? Que eu teimo em não querer ver, em não querer sentir. Que cada crime, cada queda, deixa em nós aleijões, sucos horrendos no campo da alma, né? E mormente depois da morte do corpo denso. Então, tudo que eu faço de viciação, isso vai refletir no meu corpo perispiritual. Todos esses comportamentos que eu estou falando, eles vão, na verdade, né,
construir em mim um adoecimento interno e complicado. E aí a gente vai ver, né, que Kardec já dizia na Gênese que o pensamento nosso atua sobre os fluidos espirituais, como dos desencarnados, e transmite-se de espírito em espírito pelo mesmo veículo, e conforme a nossa boa ou má qualidade dos fluidos, a gente melhora ou complica o ambiente que nós estamos do nosso lado. É muito interessante a gente pensar que tinha pouco tempo que Pasteur tinha falado de micro-organismo, de contaminação, e isso aqui é a mesma contaminação do micróbio, é a contaminação fluídica, né, que a gente convive com ela nesse sentido, né? Então, nós vamos ver que o álcool e as drogas, e aí falando especificamente, eles comprometem e violentam a estrutura corporal. E, consequentemente, eles têm uma ação etérica da substância que atua no centro de força. Isso proporciona, pela presença dessa substância, uma ação de vampirismo de entidades que buscam essas substâncias e elas não podem se utilizar delas diretamente. E aí a gente vai ver o processo de obsessão, que, na verdade, é um compartilhamento do vício. É um comportamento, né? E aí, nós já falamos aqui, né? E aí nós vamos ver, para a gente ir caminhando para o nosso final, né? Numa fala do Luiz Sérgio, no livro Driblando a Dor, né? Ele diz que o perispírito é destruído quando não temos uma vida digna. Ele não está falando só do uso de substâncias espirituais, não. Ele está falando da nossa postura pessoal. Né? Vida digna. O que é vida digna? O que é dignidade? Né? A palavra dignidade, né, ela é, na realidade, a idade do que eu digo. E isso significa maturidade. Ter vida digna é viver de conformidade com aquilo que eu falo. Então, se eu falo algo de bom e não vivo aquilo que eu falo, né, eu não tenho vida de dignidade nenhuma, porque, né, a minha dignidade, ela passa longe desse lugar. Em determinado momento ele diz que o perispírito vai ficando remendado, isto é, enfraquecido, até que se deforma. Nele fica plasmado o que o espírito faz de bom ou de mal. Então, nós vamos ver que, quando a gente fala na terapêutica espiritual para um tratamento desse, o tratamento real, ele não tem fórmula. O tratamento real, não existe uma receitinha de bolo pronta para tratar disso. Porque a única forma de se vencer a viciação é o exercício da vontade. Então, nós estamos, e é quando a gente fala em vontade, né, nós ainda estamos distante um pouquinho desse lugar. Eu, lembrando a fala de Kardec, que diz que é só um pouquinho que a gente precisa fazer para vencer as nossas paixões, né? É um pouquinho só. Mas eu acho que vamos assumir a meia-culpa.
o movimento espírita esqueceu de aprender isso. Nós estamos precisando fazer, a gente faz curso para estudar o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, um monte de coisa. Talvez é um grande desafio, e eu falo, todas as vezes que eu falo isso, né, a gente está tentando aprender isso. Os Espíritos nos cobram muito isso lá na associação em Minas Gerais. A gente precisa fazer um curso de vontade. Né? Porque é o Espírito que pode mudar esse lugar. É a nossa posição. O grande remédio para todo esse processo e todo esse contexto é que o homem tome conta do seu lugar e, com vontade, ele enfrente o desafio de vencer. Porque senão não vai ter sentido a vida, não vai ter sentido a caminhada. E aí a gente encerra lembrando a querida figura de Chico Xavier, quando ele dizia, numa véspera de Ano Novo: eu tenho medo de desencarnar e chegar lá e ver minha ficha. E aí o pessoal tentou mostrar para ele: mas que você está reclamando, Chico, você fez tanta coisa? Eu não fiz nada, os livros não são meus. Né? Eu tenho muito medo de desencarnar, porque sei que vim com uma única e grande missão: chegar lá melhor do que quando eu saí. E isso só se faz através do exercício da vontade, né, na construção de ser cristão. Muito obrigado.